Hoje é a resenha do conto A Hospedaria, escrito por Mariana Henriques, aqui da sua coletânea As Coisas que Perdemos no Fogo, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. A fumaça do cigarro lhe causava náuseas. Era sempre assim quando a mãe fumava no carro, mas não se atrevia a pedir que o apagasse, porque ela estava de muito mau humor. Bufava, e a fumaça saía pelo nariz e subia aos olhos. No banco de trás, a irmã, Lali, escutava música com os fones enfiados nos ouvidos. Ninguém falava. Florência olhou pela janelinha as mansões de Los Rossi, esperou com ansiedade o túnel e a represa e os morros avermelhados. Nunca se cansava da paisagem, apesar de vê-la várias vezes por ano, sempre que iam à casa de Sanagasta. Assim começa A Hospedaria, escrito por Mariana Henriques, que conta a história de Florência, assim, essa garota que não dá para saber exatamente a idade dela, porque a irmã, a Lali, é definida, tem 15 anos, e parece, claro, que ela tem um pouquinho menos, talvez, sei lá, 13, acho que 13, 12 anos, por aí. De acordo com o que vai acontecendo, a gente tem às vezes uma certa noção do que pode acontecer, ou definir uma personagem, né? Pois bem, temos essa situação que elas estão em viagem, o trio, mãe e duas filhas, ou porque elas estão em viagem indo lá para Sanagasta. Decisão do chefe da família, o pai, que é um advogado e está com pretensões a ser prefeito lá da cidade onde eles moram. E por algumas questões a respeito de Lali, que está aprontando, é uma adolescente, rebelde, né? Quer se vestir de maneira ousada, chamou muita atenção, e o pai quer ser político, né? Sim, tem que evitar o disse-disse do povo. Então ele diz, vão lá para outra cidade, é um lugar onde eles costumam sempre ir em temporada de férias. Ok, elas vão, mas elas, literalmente elas não gostam muito lá daquela localidade, Sanagasta, onde fica a tal hospedaria. Na verdade elas não ficam na hospedaria, mas é isso porque eles têm, a família possui uma certa casa lá na cidade, então realmente só para algumas coisas eles vão até a hospedaria. Bom, o que importa é que a protagonista aqui da história, Florência, tem uma amiga que o pai trabalha como guia turístico lá na tal hospedaria. E a questão é que o pai foi demitido pela dona da hospedaria. Tá, isso ainda não é uma história, realmente não é. Esse é talvez o problema. É por isso que eu não vou nem fazer um suspense, fazer um teaser e deixar você procurar essa história aqui no livro. Na verdade, para você entender toda essa narrativa aqui, você precisa saber de tantos detalhes e quando você percebe, você já chegou ao final do conto. Pois é daquele tipo de história que ela está tão meio que amarrada a alguns detalhes que se você conta eles, você estraga a experiência de leitura. De qualquer forma, eu tenho que ir, claro, abusando e indo adiante na narrativa mais do que eu devia. Mas fazer o quê? Isso aqui é quase um vídeo recheado de spoilers, mas não tem como evitar, porque senão eu trunco a história aqui no meio, no começo, para falar a verdade, vocês não entendem patavina por que você precisa ler ou não esse texto. De qualquer forma, sim, o pai foi demitido então da amiguinha, ela se chama Rócio, se eu não me engano. E, claro, as duas ficam preocupadas porque elas gostam de se encontrar, de se eu falar, o pai ameaça ir para outra localidade, aí as duas vão ficar distantes mais ainda e por aí vai. É um drama adolescente, né? Naquelas que eu também não sei qual é a idade da Roça, então não dá para saber o quanto que é puro mimo também de criança pequena, né? Quase chegando à adolescência. Coisa curiosa que é dita aqui no começo do texto também é que a Lali, por ser uma adolescente rebelde, essa sim com as suas justificativas de idade, ela apronta lá na escola e quem a defende na verdade é a Florência. Coisa curiosa. E uma irmã não se bica com a outra, mas a Lali acaba talvez não percebendo que a irmã a defende. Tipo, é tão grande a rixa entre as duas que uma acaba não admitindo que, tá, a gente não se gosta, mas a gente também se gosta e acaba se defendendo mutuamente do lado de fora de casa. Aquele esquema que sempre acontece com irmãos, né? Tem a rixa pessoal, mas no fundo se defendem um ao outro em eventos exteriores. Bom, enfim, é uma coisa interessante a ser dito porque na verdade parece que essa personagem protagonista ela tem uma certa força, né? Mas depois também pra frente da história a gente percebe que não, ela é super medrosa. Onde a gente percebe que tanto ela quanto a amiga Rócio são
bem mais jovens, com certeza, quase aqui com espírito fantasioso, porque nessa questão do pai ter sido demitido pela dona da hospedaria, tem uma questão ali embutida que eu não vou dizer. Talvez seja interessante você descobrir ao longo da leitura. Mas o que importa é que nasce uma certa vingança. Rócio quer vingar o pai de ter sido demitido. Maluquice, claro, de criança. Então ela bola um plano super poderoso que vai acontecer lá dentro da tal hospedaria. Pois é, também o que ela vai aprontar junto com a ajuda de Florência eu não vou dizer. É interessante, quando começa esse momento na história a gente pensa, poxa, o texto está se bandeando para até algo tipo aventuresco, por exemplo, mas e aquele tom de realismo fantástico que já havia na primeira história aqui? É uma certa promessa para o livro inteiro. Onde que isso vai acontecer afinal? Ah, e falando em crianças aprontando, né? Vocês podem ouvir ao fundo no áudio crianças aqui na minha rua se divertindo à vontade, estragando minha gravação. Enfim, voltando aqui ao assunto. Sim, é uma proposta, uma ousadia dessas duas interessante. Há um contexto lá que ela até diz, ah, essa ideia não foi minha, eu tirei de um filme. Fiquei pensando, que filme será que ela tirou? Ou, foi claro, invenção da própria Mariana Henriques, ela embutiu aqui no texto como se fosse inspiração cinematográfica. Não importa, é interessante. E quando isso começa, dá uma tensão também na história. Como eu disse, passa também de um momento aventuresco para outro clima, que é o de suspense, o que vai acontecer com essas duas. E aí você pensa, ah, agora que vai entrar então um clima de realismo fantástico. E sim, de fato, ele aparece numa situação um pouquinho bizarra, mas menos bizarra também comparando com o da história anterior, que aqui foi outro conto, foi algo chocante, realmente de impressionar. Aqui é uma coisinha leve, e a criançada aqui está correndo ainda, eu não vou parar o vídeo. Pois é, promete muito então o texto, ele está se transformando, passando por uma situação primeiro, claro, de embasamento da história que foi longo, demorou para a história realmente começar, e enfim, quando começou, acaba. Algo interessante de ser observado então até já na escrita aqui da Mariana Henriques, que eu sempre recomendo para vocês. Quando a gente vai atrás de contos para conhecer novos autores, literalmente a gente começa já a esbarrar no estilo narrativo desses escritores logo de cara. A gente passa por uma história e a gente já tem uma certa noção. Eu tive quando li o primeiro conto. E aqui, ao ler o segundo, já está quase que se confirmando que ela tem realmente essa tendência. O que eu quero dizer? Lá na primeira história a gente percebeu que o encerramento foi um pouquinho abrupto. Teve coisas esquisitas, dolorosas, que dá para marcar bastante alguns leitores, mas no desfecho daquilo tudo, teve uma coisinha um pouquinho fora de lugar. Ou talvez que você possa considerar como um balde de água fria, em algo que estava promissor, que estava quente. É o que acontece aqui também no fechamento aqui desse conto. Tudo que estava exposto ali daquela maluquice, que a história foi se transformando, chegando perto, talvez, de um realismo fantástico, misturando coisas que a escritora também gosta de fazer várias críticas, como, por exemplo, período da ditadura lá na Argentina. Lembrando, né, que estamos com uma escritora argentina. Então eu pensei, poxa, vai sair um contexto interessante aí, né? Mas não sai. Isso que é curioso, quando parece que a história vai chegar nesse ponto daquilo que aconteceu na repressão durante a ditadura argentina, a história, pum, ela muda a chave e volta a ser naquele tom realista que já estava antes. Aí a gente fica naquela dúvida, peraí, o que aconteceu de estranho na história foi uma imaginação das duas meninas, lembrando, por isso que a gente consegue definir que elas têm menos idade, justamente por causa disso, o comportamento delas, ou a reação delas para um certo perigo que talvez não tenha existido. Esse é o problema, né? É aquele tipo de texto que frustra um pouco quando chega ao final e diz, foi tudo um sonho, na verdade todos já estavam mortos, ou aqueles vários tipos de clichê que na verdade parece quando o escritor escreve que, nossa, estou fazendo algo que vai impressionar os leitores, eles vão ficar de boca aberta. Mas não, na verdade a gente fica de, caramba, que final idiota, bocó, isso. Muitos escritores não percebem que isso aí é um tipo de clichê de finalização de texto que deixa muito o leitor, tipo, caramba, perdi meu tempo. Ele estava me enganando o tempo todo, né? Porque a gente fica envolvido com a história que vai, como eu disse, num ponto base, apenas de contexto da história, e vai subindo degraus cada vez mais
fazendo que a gente fique mais instigado pelo desenvolvimento de tudo aquilo e, no fundo, não era nada. Pois é, isso é muito, muito, muito frustrante. Eu não fiquei tanto assim, mas, no fundo, eu fiquei com a sensação que, caramba, eu acho que eu estou começando a perceber um estilo, então, do Mariana Enríquez, que ela promete algumas coisas interessantes, entrega às vezes, como foi no primeiro texto, mas é quase certo que o final de suas narrativas terão esse mesmo tipo de fecho. É aquele tipo que fala, como é que é? É verdade ou não é? É verdade ou não é? E vai ficar essa batida o tempo todo. É verdade ou não é? É verdade ou não é? A conferir, claro, nas próximas histórias aqui. São 12 aqui nessa coletânea, então vamos ver se nas 10 próximas também vai acontecer a mesmíssima coisa. Mas eu fiquei frustrado. No conjunto, essa história aqui é um pouquinho menor do que a outra, mas eu já havia dado para a anterior uma nota já razoável, um pouquinho acima da média. Para essa aqui eu não quis dar um pouco a menos, porque na verdade a história não é inferior. Ela tem um desenvolvimento interessante. Ah, também tem uma coisa a comentar. Questões sexuais também que acontecem aqui dentro do texto. É pontuado tanto para a Lali quanto para a Florência. Isso também parece que é uma característica da autora, que já apareceu na primeira história. Enfim, vamos conferir depois nas próximas. Mas, sim, é uma história que ficou um pouquinho assim inferior à outra, mas não dá para dizer que ela é super fraca, não. Portanto, eu vou dar a mesmíssima nota. Para A Hospedaria, escrita por Mariana Enríquez, eu vou atribuir também 3 asteriscos. Por enquanto, estamos observando a narrativa ainda da escritora argentina para ver se é divertida realmente ou não, ou ela é daquelas que fica enganando a gente o tempo todo e a gente se arrepende de ter lido ao final. Bom, só conferindo o resto do livro, sempre às sextas-feiras. Bom, semana que vem a gente já pode combinar que teremos mais clássicos do conto russo, aqui dessa vez com Anton Chekhov. Anton Chekhov, né? Sim, um grande autor russo, que aqui tem 2 contos, acho que bastante curtinhos. Lembrando também, na quarta-feira nós temos aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, Monteiro Lobato com seu Cidades Negras. Mas enquanto todos esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do Contos do Meio-Dia, edição 2021. E tchau!